14 de julho de 2023. Nós estamos na sexta-feira da 14ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sextou hoje, sexta-feira, nesse 14 de julho. Bênção de Deus nos encontrarmos. Sejam bem-vindos para esse momento de espiritualidade, de oração. Nós vamos meditar o texto de Gênesis, capítulo 46, versículos do 1 ao 7 e versículos do 28 ao 30. Naqueles dias, Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Jacó levantou-se e deixou Bersabeia, e os seus filhos o puseram, com as crianças e as mulheres, sobre os carros que o faraó enviara para os transportar. Levaram também tudo o que possuíam na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó, com toda a sua família, com seus filhos e netos e suas filhas e toda a sua descendência. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gessém. E chegaram à terra de Gessém. José mandou atrelar seu carro e subiu a Gessém ao encontro do pai. Logo que o viu, abraçou-se ao seu pescoço e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora morrerei contente, porque vi a tua face e te deixo com vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que texto bonito. Hoje nós continuamos essa história, né? É muito bonito, muito prazeroso nós acompanharmos a liturgia da igreja, porque ela nos apresenta passo a passo os principais ações, acontecimentos da história da salvação. Estamos acompanhando a história desde lá Abraão, depois a história de Isaac, seu descendente, seu filho, e agora Jacó, também chamado Israel, filho de Isaac, e também dos seus filhos, os filhos dos filhos, né? E hoje nós vemos um reencontro. Nós, não sei, só recordando, vocês se lembram que Jacó teve vários filhos e um deles lhe era preferido, né? Era o preferido, que era José. Os seus irmãos ficaram com inveja de José, porque ele era muito querido pelo pai, e acabaram vendendo ele para o Egito e disseram ao pai que ele tinha sumido. O tempo passou, depois houve uma fome naquele lugar, e o que aconteceu? Houve uma fome tremenda. Eles foram procurar ajuda no Egito, né? E para surpresa deles, o chefe do Egito era o seu irmão que eles tinham vendido há tantos anos atrás. Olha como a história dá volta, né? O mundo dá voltas. E hoje é o reencontro. Hoje, depois de saberem que José era quem os estavam ajudando, né? Agora Deus manda Jacó voltar para o Egito, porque seu filho José está lá. E hoje é o reencontro. Olha que bonito. Hoje é o reencontro. Primeira coisa que nós podemos aprender com o texto de hoje, nessa sexta-feira, que vale a pena ouvir, vale a pena obedecer a Deus, né? Jacó, Jacó. Deus chamou Jacó pelo nome e disse assim: Eu sou o Deus de teu pai Isaque, né? Não tenha medo de descer no Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. E é José, o teu filho, que é chefe do Egito, que vai te fechar os olhos. Olha que bonito. Eu descerei contigo ao Egito. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que vale a pena obedecer a Deus.
Às vezes nós precisamos parar, rezar, pedir a Deus o dom de discernimento, a sabedoria, e Deus nos dá, meus queridos. Quando a gente tem que tomar decisões, sobretudo as decisões importantes da nossa vida, para, reza e peça a Deus o dom de discernimento, da sabedoria, e levemos sempre no coração essa frase, versículo 4, às vezes passa despercebido. Deus disse: eu mesmo descerei contigo ao Egito. Meus queridos, quando a gente reza e a gente busca Deus, a gente leva um pedacinho de Deus junto de nós. A gente precisa aprender a fazer isso. Sabe, tem gente que pensa que buscar a Deus é simplesmente um momento da minha vida. É uma vez na semana, quando eu vou à Santa Missa no domingo, e depois acabou Deus. Isso não basta. Deus quer descer aos nossos Egitos. Deus quer caminhar junto de nós o tempo todo, não só uma vez na semana, ou tem gente que de maneira muito preguiçosa e relaxada, uma vez por mês, quando vai à igreja, né? A gente precisa aprender a rezar. A gente precisa aprender a invocar o nome de Deus, a conversar com Deus, mesmo que eu não esteja em oração na sua casa. Converse com Deus onde você está, no seu trabalho, na rua, no metrô, no ônibus. Converse com Deus onde você está a passar em frente a algum parque, contemplando a beleza da natureza. Converse com Deus quando você está a enfrentar um momento difícil ou algum ofício, alguma atribuição que você tem que fazer, tem que cumprir. Converse com Deus, peça para Deus. Invoque a presença de Deus e peça para Deus aquilo que você precisa. E leve no coração isso: eu mesmo descerei contigo ao Egito. Deus está a caminhar conosco. E Jacó foi, quando ele se encontrou, ele e seus filhos, né, os irmãos de José, se encontraram com José, eles se abraçaram e choraram largamente. Olha que bonito o texto, o desbravar dessa história, uma história muito interessante e comovente. E aí Jacó, que também é chamado Israel, eu sempre friso isso para a gente poder, senão a gente não entende, né? Jacó e Israel é o mesmo homem, é que Deus mudou o nome dele, né? Agora, Jacó diz assim: agora eu morrerei contente, porque eu vi a tua face, meu filho José, e eu te deixo com vida, né? Qual que é outro ensinamento desse texto para nós hoje, nessa sexta-feira? Além de que vale a pena obedecermos a Deus, além também de que Deus caminha junto de nós quando nós o buscamos, o que mais podemos aprender? Exatamente isso: que o que Deus tem para nós ninguém vai tirar. As pessoas podem tentar mudar o rumo, como os irmãos de José tentaram fazer, venderam-no para o Egito, mas Deus colocou novamente ele no caminho dos seus irmãos e de seu pai. Tentaram tirá-lo da sua existência, mas Deus colocou novamente, porque Deus está no comando de todas as coisas. Às vezes a gente sabe que Deus tem um propósito, e tal propósito na nossa vida, mas às vezes a gente olha o caminho que está à frente e a gente fala assim: não vai dar certo. Não vai dar certo para nós. Para Deus nada é impossível. Os irmãos de José tiraram José, excluíram, riscaram José da sua existência, e Deus foi lá e apagou aquela tinta e falou assim: não, José pertence à sua história. Judá e os outros filhos, vocês não vão excluí-lo. Demorou anos, mas eles voltaram a ser a família que Deus tinha sonhado, né? Olha, meus queridos, se o nosso sonho for o sonho de Deus para nós, podem aparecer muitos inimigos, muitas adversidades, ninguém vai nos impedir de possuirmos o que Deus tem para nós. Basta que o nosso sonho seja o mesmo sonho de Deus. Por isso que, mais uma vez, vou dizer a vocês: oração. Consagrar a história, os sonhos, as metas, os projetos a Deus. Consagrar. Às vezes a gente vê pessoas que fazem pequenas peregrinações, né? E para entregar tal coisa, tal propósito, tal meta a Deus, né? Tem gente que visita um santuário de maneira penitente, como penitência, e fala: eu estou fazendo essa visita, essa peregrinação pequena, para consagrar a Deus tal empreendimento, para consagrar a Deus esse ano que eu vou começar, para consagrar a Deus esse trabalho que eu vou começar, para consagrar a Deus essa nova fase que eu vou começar a viver. A gente precisa aprender a fazer isso. E assim o sonho de Deus se torna o nosso.
E nós não, não temos mais medo de derrotas. Porque quando o sonho de Deus é o mesmo do nosso, né, nada é maior do que Deus. Nada. Comece a levar uma vida mais penitente. Quando você estiver passando algum problema, faça alguma penitência. Vá a algum lugar santo, né? Faça um pequeno jejum de alguma coisa, ou que ninguém precise saber, ou uma abstinência, e depois vá a um lugar santo e fala: Senhor, eu estou fazendo isso por causa disso. Que o Senhor faça a sua vontade. Lembrando que não quer dizer que Deus tem que fazer o que nós queremos, viu, minha gente? Porque Deus quer a nossa salvação. Se aquilo não é bom para nós, Ele não vai fazer de tudo para não dar certo. A gente tem que ter consciência disso, né? Mas a gente tem que aprender a consagrar a Deus e saber que está nas mãos dele, vai acontecer do jeito que ele quer. A gente precisa ser um pouco mais, nos arriscar um pouco mais em Deus, sabe? Às vezes a gente entrega para Deus, mas a gente fica puxando para nós mesmos. Não, né? Não. Então, nós vemos esse desejo e Deus nos mostra que Ele é quem comanda tudo. Às vezes parece que o ser humano está conduzindo o mundo para o abismo, mas por detrás está a providência santíssima divina, que vai levar todas as coisas para o cumprimento do reino dos céus, né? Mesmo quando a esperança se esvair ou desfalecer, não percamos, não tiremos os nossos olhos de Deus, nunca, nunca, nunca. Um fim de semana abençoado a vocês, meus queridos. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.